Olá pessoal, eu sou Arthur Francisco Pereira Carvalho, aluno de Engenharia de Computação no IFMG Campus Pambuí. Hoje eu vou estar trazendo um conteúdo aqui no canal sobre wavelets, vou trazer uma sequência de vídeos, para não ficar muito extenso cada vídeo, né? E cada um está tratando sobre um tópico. Vou tratar um pouco de wavelets, mais focado no processamento digital de imagens, que é a matéria que eu estou tendo que vai envolver esse conteúdo. Aqui está o sumário, o que eu vou falar durante todas as apresentações. Dentro dessa primeira aqui eu vou focar mais na introdução limitação da transformada de Fourier, e para as próximas vou tratar os princípios básicos de wavelets, falar sobre a transformada de Haar, transformada wavelet contínua, transformada wavelet discreta e aplicações de wavelets em processamento digital de imagens. Nesse tópico eu vou mostrar alguns códigos que eu fiz no VS Code que vai ajudar a ilustrar alguns exemplos que eu vou falar mais no início. Tá, a introdução. Os estudos de wavelet surgiu lá por volta de 1910 com Alfred Haar, que ia escalerar a foto. Só que o início da aplicação delas mesmo foi lá por final dos anos 80, 1989, com Stephanie Mallet, e em 1990 com Ingrid Daubitsch, não sei pronunciar direito, mas o início dos estudos começou no início de lá por volta de 1910 e só foi ser mais aplicado recentemente. Esse Alfred Haar aí teve a transformada de Haar dele, que utiliza funções que são conhecidas como as wavelets mais antigas e simples que a gente conhece. O que é uma wavelet em si? Wavelet é uma função que decai rapidamente e não tem zero significado. Esse conceito dela separada assim pode parecer meio vago, mas a utilidade dela está dentro das transformadas wavelets, que são basicamente mecanismos para decompor sinais em suas partes constituintes, só que igual a transformada de Fourier, só que diferente da transformada de Fourier, que passa do domínio do tempo para o domínio da frequência quando faz essa transformada. A ideia da transformada wavelet é manter certa precisão em ambos os lados. Ela não consegue ser precisa nos dois, isso não é possível, mas ela perde um pouco de precisão no domínio da frequência, um pouco de precisão no domínio do tempo, e consegue apresentar os dois juntos na mesma através dessa transformada. Ela surgiu como uma alternativa à transformada de Fourier, e ela, ela proporciona equivalente a uma partitura de uma música. Eu gostei desse exemplo do livro do Gonzalez, eu vou mostrar nas referências mais pro final, que basicamente considera como se a música fosse o sinal. Então, é, a partitura de uma música faz o que? Ela mostra quais notas estão sendo tocadas a cada tempo que está passando a música. Então é como se ela, transformada a Bíblia, te mostrasse quando cada frequência está sendo alterada, mostrando cada frequência em cada intervalo de tempo. Isso que eu queria dizer. Enquanto a transformada de Fourier é como se mostrasse quais notas foram tocadas, mas não quando, não quantas vezes, não em que tempo. Essa é a ideia. Vamos para a limitação da transformada de Fourier, que é o que eu falei, que ela só consegue manter precisão em um dos domínios, ou do tempo ou da frequência. Eu trouxe um exemplo de fundamento da dualidade de tempo e frequência para ficar claro. Eu estou tirando essa parte do conteúdo do canal do Arthur, que é 9, quem tiver interesse vai estar na descrição aí. Tá, vou aqui para o whiteboard. Ele chama esse exemplo de trivial. Eu achei a premissa dele meio maluca, mas o princípio, quando você entende, faz sentido. Então, considere um cenário onde tem duas pessoas que querem se comunicar. Essa aqui é a pessoa 1 e a gente tem a pessoa 2 aqui. Um bonezinho nela vai ficar diferente.
e ela se comunica através de um protocolo usando listas. Então, como falei, não se prenda na premissa do exemplo, se prenda em entender o que ele está passando. Então, essa lista contém duas informações, x1 e x2, que é transmitida de um para o outro. Tá, suponha que surge um novo método deles através de listas também, que vai passar informações de outra maneira, utilizando y1 e y2. A ideia desse exemplo é mostrar esse princípio de dualidade de tempo e frequência. Então vamos lá. Imagine que x1 e x2 tem uma relação com y1 e y2. Não foquem nas fórmulas, é mais para entender esse princípio. Imagine que y1 é igual a x1 mais x2 e y2 é igual a x1 menos x2. Através disso aqui, a gente consegue obter o inverso também, que x1 vai ser igual a y1 mais y2 dividido por 2, fazendo manipulações algébricas aqui nessas equações, né? Eu não vou focar nisso, é só para demonstrar. O que é o ponto aqui? A partir de qualquer y1 e y2 que eu tiver, eu consigo chegar em qualquer x1 x2, e a partir de qualquer x1 x2 eu consigo chegar em qualquer y1 y2. Ambas podem carregar a mesma informação quando você converte, só que elas são representações diferentes da mesma informação, essa é a ideia. Vamos mostrar isso num gráfico que fica bem mais interessante, até para mostrar que normalmente quando você aplica a transformada de Fourier, você quer ver visualmente o que está acontecendo, né? Então, suponha que a gente tenha aqui o eixo x, e aqui o eixo y. A gente tem um x1, um ponto x1 qualquer aqui. Esse é o ponto x1. E a gente tem um ponto x2 aqui em cima. Através dessas duas fórmulas aqui, a gente sabe encontrar y1 e y2. y1 é igual a x1 mais x2. Então a gente tem que y1 vai ser o ponto médio entre y1 dividido por 2 vai ser o ponto médio entre entre x1 e x2. Então nesse ponto aqui, ó, a gente consegue encontrar y1 dividido por 2. E a gente sabe que y2 é igual a x1 menos x2. Então é a diferença entre os dois que é o y2. Então a gente consegue encontrar aqui, ó, o y2. Dessa forma a gente consegue montar outro gráfico para representar y e y2 aqui. Então, se y dividido por 2 está aqui, vamos supor que o y vai estar aqui em cima. E o ponto de y2 vai estar centrado entre, tem mais ou menos esse tamanho, vai estar mais ou menos aqui, y2. Então, suponha que isso aqui é a representação do domínio do tempo. Vou botar só T e F aqui, só para representar. E quando eu passo para o domínio da frequência, eu tenho outra representação da mesma informação, só que quando eu passo para
essa forma de representação diferente, eu perco toda a informação que eu tinha no domínio do tempo. Eu só consigo, eu transfiro a forma de representar. Eu não, a informação que eu estava trazendo no tempo não permanece na representação do domínio da frequência, apesar de ser a mesma informação. Essa é a ideia que a transformada de Fourier faz, mas ela não consegue mostrar em que tempo. A limitação é focada nesse exemplo de dualidade de tempo e frequência. Então, eu trouxe aqui um exemplo de representações de domínio de tempo e domínio da frequência, para ficar mais claro ainda. E vou voltar aqui pro slide. A transformada de Fourier representa um sinal com uma soma de ondas senoidais que não estão localizadas no domínio do tempo e espaço. Por quê? Porque essas ondas senoidais variam. Você não sabe onde ela começa e onde ela termina. Elas variam, elas oscilam de menos infinito a mais infinito. Essa é a ideia delas e você não consegue representar elas de forma precisa no domínio do tempo ou espaço. Aqui está uma representação da transformada de Fourier. A gente tem um sinal que que pode ser decomposto em um conjunto de somas de outros sinais com frequências diferentes. Vamos mostrar esse exemplo através de um exemplo com semáforos. Imagine que você tem que analisar um semáforo de trânsito e ele tem as três cores, vermelho, amarelo e verde. Aqui está invertido na cativada das cores, que eu tirei esse exemplo do vídeo do Arthur Kizanov, que eu já falei. Então, quando você faz a transformada de Fourier, você consegue chegar nesse exemplo aqui, ó, onde você tem três picos. Cada pico representa uma cor diferente. E você consegue ver que uns são maiores que os outros, mas você não consegue delimitar quando que cada um foi ativado e por quanto tempo. Você sabe que um foi ativado mais tempo que o outro, mas principalmente você não sabe quanto que cada um foi ativado. Então é difícil você verificar se esse sinal está funcionando diferente. Então suponha que o vermelho tem que funcionar por 5 segundos, o amarelo por 3 e o verde vamos por 10. Nesse caso aqui, onde o sinal deu um pane, os três estão funcionando ao mesmo tempo, você vai ter uma soma de sinais aqui e você quer entender o que está acontecendo para ver se esse semáforo está funcionando de maneira ideal. E então você vai, ao fazer a transformada de Fourier, você vai encontrar esses mesmos três picos, só que agora eles estão equivalentes, a sua amplitude e frequência estão equivalentes. A frequência não, né? A frequência deles são diferentes. A amplitude dele está igual, você tem três picos, mas você não sabe quanto que eles acontecem ainda. Você pode até entender que esse sinal está funcionando de maneira errada, porque eles têm que funcionar durante tempos diferentes, e aqui você tem os mesmos três picos, o que não ocorria aqui, mas você não consegue falar quanto tempo cada um está funcionando. Então é uma exemplificação da limitação dessa transformada. Agora eu vou deixar para os princípios básicos de Wavelet para a próxima aula, para não estender muito. E obrigado pela atenção aí.